O pequeno Mirage Duro da Mitsubishi é um carro urbano de 5 portas movido a gasolina, racional, mas surpreendentemente atraente, que revitalizou sua proposta nesta versão aprimorada. O espaço para passageiros, a segurança e a eficiência são todos pontos fortes de venda, mas o alto nível de equipamentos provavelmente é o que você mais vai lembrar sobre ele. Não é a escolha mais dinâmica que você poderia fazer nesse segmento, mas em todos os outros aspectos, achamos que vale muito a pena dar uma olhada. Carros pequenos são feitos para quem busca dirigir com orçamento operacional reduzido. Mas isso não significa necessariamente que compradores desse tipo estejam procurando por uma sensação de carro barato hoje em dia. Alguns querem seu senso e sensibilidade com um pouco de estilo e talvez um pouco do luxo ao qual estavam acostumados quando tinham carros maiores no passado. E é para essas pessoas que a Mitsubishi está direcionando este carro, o Mirage Duro. Você não ouviu falar dele, então não está sozinho, o que decepciona a Mitsubishi. Como costuma fazer bons carros compactos, essa marca japonesa geralmente acerta, embora isso não seja frequente. Antes da chegada original deste modelo Mirage aqui, na primavera de 2013, você tem que voltar até 2004 para encontrar a última vez. Esse fabricante trouxe um design totalmente novo para o setor de carros pequenos, e aquele subestimado modelo Colt era mais um Super Mini do tamanho do Fiesta. Este Mirage representou a primeira investida da Mitsubishi no segmento de carros urbanos mais acessíveis, para veículos compactos um pouco menores. Um segmento atualmente dominado por modelos como o Volkswagen Up, o Peugeot 108 e o Fiat Panda. Na verdade, ele teve dificuldades para causar impacto, não por ser um carro ruim, mas devido a um posicionamento de mercado confuso. O Mirage não tinha um preço baixo o suficiente para atrair os clientes de carros urbanos econômicos que buscavam algo realmente barato. As pessoas compram modelos como o Solerio da Suzuki ou produtos de baixo custo da Dacia ou da MG. Também não parecia luxuoso ou sofisticado o bastante para atrair quem paga caro por versões topo de linha desse segmento. Foi preciso repensar um pouco, eles repensaram e este é o resultado. O Mirage Duro aqui, novamente, é o Mirage, mas em uma versão pela qual você se sentiria mais feliz pagando muito mais. Lançada no verão de 2016, esta versão Duro é consideravelmente mais elegante visualmente e tem uma sensação muito mais sofisticada na cabine. O melhor de tudo é que, por um preço razoável, ele vem equipado com o tipo de recursos que você simplesmente não esperaria de um carro desse tipo. Coisas como bancos aquecidos, espelhos com rebatimento elétrico, controle de cruzeiro, faróis, Bichenon, rádio DAB e muito mais. É, em resumo, uma proposta de compra muito mais forte, muito mais capaz de mostrar atributos que a versão original desse modelo sempre teve, mas que antes ninguém realmente dava muita atenção. Coisas como o econômico motor 1.2 litro de 3 cilindros, os altos padrões de segurança e, talvez, o melhor de tudo, o peso corporal líder da categoria que reduz os custos de manutenção. Hora de conferir esse carro. É interessante notar que a dinâmica de condução, provavelmente o principal ponto de crítica desse carro em seu lançamento original em 2013, é justamente a área em que a Mitsubishi não escolheu fazer muitas mudanças ao criar essa versão duro aprimorada. Em parte, isso acontece porque o que temos aqui é mais uma restilização do que um redesenho completo. Em parte, a Mitsubishi acredita entender melhor que jovens jornalistas automotivos o que os compradores de carros urbanos querem. As mudanças dinâmicas da equipe de design japonesa nesta atualização duro estão presentes, não para facilitar o controle no limite, mas para permitir que o chassi lide melhor com as exigências da condução. Além das áreas urbanas e suburbanas para as quais foi criado, foram feitos alguns ajustes na suspensão. A taxa das molas e a força dos amortecedores foram ajustadas para melhorar a estabilidade, dirigibilidade e reduzir a rolagem da carroceria. Ao mesmo tempo, a calibração da direção hidráulica foi alterada para tentar melhorar o sistema, que no modelo original às vezes era desconcertantemente sem vida. Você pode esperar que nenhuma dessas mudanças seja suficiente para fazer uma grande diferença na forma como o Mitsubishi dirige. E você estaria certo, ainda há pouca diversão em jogar esse carro nas curvas.
A direção ainda poderia ter um pouco mais de retorno. A suspensão bate forte em buracos mais severos e a rolagem da carroceria é um pouco mais perceptível que em alguns concorrentes. Também é verdade dizer que você não vai perceber muitos desses pontos negativos na maior parte da condução diária nos subúrbios. Como dissemos, o Mirage foi projetado para isso. E sim, se você quiser ir mais longe, esses pequenos ajustes na suspensão já citados realmente fazem o carro parecer um pouco menos no limite. A condução melhora com o aumento da velocidade, mas o cenário urbano ainda é a zona de conforto do Mirage para quem busca carros urbanos. O fato de o banco do motorista oferecer um campo de visão tão amplo e de você conseguir posicionar este veículo durante as manobras de estacionamento com mais facilidade do que quase qualquer outro compacto que conseguimos imaginar. Isso já é uma compensação mais do que adequada pelo fato de que ele realmente não foi projetado para ser dirigido no limite. Essas pessoas também vão valorizar o fato de que a direção hidráulica lenta e imprecisa, que tira o retorno em altas velocidades, também facilita o menor raio de giro da categoria, apenas 9,2 metros, ou 3,48 voltas de batente a batente. Os freios também são bons, mas, afinal, não há muito peso para parar. Esse peso leve é um dos principais fatores para os baixos custos de manutenção deste carro. Isso provavelmente lideraria a categoria se os engenheiros da Mitsubishi tivessem conseguido tornar o motor a gasolina 1.2 de 3 cilindros mais eficiente. É a única opção sob o capô para os clientes do Mirage agora que o motor original de 1,69 litro CV foi retirado da linha. Ele é suficientemente disposto e, embora pudesse ser mais refinado, entrega o desempenho que compradores de carros urbanos desejam. Isso se deve ao fato de ser o único carro do segmento tão leve. Com menos de 850 kg, ele vai de 0 a 100 km por hora em 11,7 segundos, chegando a uma velocidade máxima, líder da categoria de 180 km por hora. Esses números são do modelo manual que dirigimos aqui. Também há uma opção de transmissão automática CVT, que louvavelmente praticamente não afeta a eficiência, mas prejudica o desempenho. Mostrando um pouco, o tempo de aceleração cai para 12,8 segundos e a velocidade máxima é de 172 km por hora. Mesmo sem saber que a equipe de design da Mitsubishi queria criar o carro compacto mais aerodinâmico disponível, você talvez percebesse isso ao ver este Mirage duro. Tudo no formato da grade dianteira com abertura mínima ao para-choque cortando o vento e as laterais esculpidas, existe para otimizar o fluxo de ar e aumentar a aerodinâmica. Embora não seja o visual mais marcante do segmento de carros urbanos, o resultado atinge seus objetivos de forma eficaz. Com coeficiente de arrasto de 0,27 CD, deixa modelos mais quadrados envergonhados. Até o aerofólio traseiro está presente, não para dar aparência esportiva, mas para impulsionar o carro de forma eficiente pelo ar. As bordas afiadas na traseira da cabine e no para-choque redesenhado têm o mesmo objetivo. Outra diferença na traseira em relação ao modelo original é o uso destas lanternas traseiras de LED em C, mais modernas e alongadas. As principais melhorias visuais, no entanto, aconteceram aqui na frente, onde o capô agora tem uma saliência de potência evocativa logo abaixo dele. A grade superior cromada está mais larga e com fundo de malha sofisticado. Os faróis foram redesenhados com xenônio Agate e os para-choques agora têm grade bem mais larga e baixa. Conta com acabamento cromado de 2 dentes em toda a largura, envolvendo os faróis de neblina dianteiros de série. De perfil, o carro permanece exatamente como era em sua forma original, quase. A carroceria ficou 85 mm mais longa e as rodas de liga leve de 15 polegadas com raios mais elegantes e largos agora preenchem melhor os arcos das rodas. O vinco inferior na carroceria e a linha de cintura alta, que passa acima das maçanetas das portas do paralama dianteiro, as lanternas traseiras dão forma à lateral. Hora de sentar lá dentro agora. No modelo original, era Mirage, de 2013 para ser sincero, era nessa parte do carro que ele parecia barato, mesmo nas versões topo de linha. Não é mais assim. Alguém na Mitsubishi percebeu que até os compradores de carros urbanos querem que as áreas do carro com as quais mais interagem e olham pareçam um pouco menos baratas e funcionais. Por isso, um acabamento elegante em preto piano foi aplicado ao volante redesenhado,
portas e console central. O revestimento dos bancos também contribui para esse visual. Quero dizer, não, o couro preto usado certamente não é do tipo napa macio, mas encontrar qualquer tipo de couro em um carro urbano já é algo raro. E aqui, ele é combinado com um material cinza elegante, semelhante à alcântara, que a Mitsubishi chama de Alstom. Agora concentre-se no painel central. A Mitsubishi ainda não oferece a tela sensível ao toque colorida de infoentretenimento presente em alguns rivais urbanos. Mas este duro inclui tanta conectividade de mídia quanto a maioria dos compradores deste segmento provavelmente vai precisar. Então, há conectividade Bluetooth com streaming de música, uma entrada USB e uma entrada auxiliar para conectar seu iPod. O sistema de áudio MP3 CD com 4 alto-falantes também inclui rádio DAB, algo que ainda falta em muitos dos concorrentes deste Mitsubishi. Outros recursos raros neste setor por preço acessível incluem bancos aquecidos e controle de clima do ar-condicionado. A posição de dirigir é boa, mas os bancos poderiam oferecer mais suporte em viagens longas. É uma pena que a coluna de direção ainda não ajuste tanto em profundidade quanto em altura. Gostamos que o design da dianteira permite ao motorista ver o final do capô, facilitando ao estacionar. A linha de cintura baixa também melhora a visão lateral e através do volante multifuncional revestido em couro. Um conjunto de 3 mostradores traz o velocímetro principal ladeado por um conta-giros à esquerda e um medidor ecológico, meio inútil, à direita. Mais abaixo no velocímetro há um computador de bordo em LCD que, infelizmente, você precisa operar usando um botão de plástico no painel de instrumentos, em vez do volante. Ele agora mostra a temperatura externa, além de detalhar coisas como autonomia, consumo médio de combustível e informações de manutenção. Sobre praticidade na cabine, os porta-objetos das portas têm tamanho razoável, assim como o porta-luvas que possui uma bandeja estreita acima. Há um porta-copos atrás do freio de mão e 2 à frente da alavanca de câmbio. Junto com um compartimento de armazenamento que presumivelmente foi projetado principalmente para um smartphone, um apoio de braço central com caixa de armazenamento incorporada também foi incluído no design da cabine. Mas, de forma um tanto mesquinha, a Mitsubishi colocou esse recurso na lista de opcionais. Por outro lado, a qualidade de construção da fábrica de pneus realmente parece muito boa. No banco traseiro, tudo segue igual à versão original do design, exceto pelo estofamento mais sofisticado. O túnel de transmissão é convenientemente baixo. A linha baixa das janelas deixa tudo claro e arejado. Como comentamos no primeiro teste, o espaço traseiro é impressionante. Apesar das dimensões externas pequenas, há espaço para cabeça e pernas, semelhante ao de modelos maiores do segmento dos supercompactos. 2 adultos de 1,80 metros podem se sentar aqui, com uma criança entre eles, atrás de 2 passageiros dianteiros igualmente altos. Agora, não há muitos carros no segmento de carros urbanos que conseguem fazer isso. Agora vamos analisar o porta-malas. Qualquer designer pode aumentar o banco traseiro nesse tipo de modelo, mas isso costuma diminuir o porta-malas. Foi o caso aqui? Certamente não foi o caso da versão original deste carro, que oferecia 235 litros de porta-malas, um dos maiores da categoria. Com este duro, ficamos surpresos ao descobrir que, apesar de um aumento de 85 milímetros no comprimento da carroceria, esse número caiu para apenas 175 litros. Para você ter uma ideia, isso é só um pouco mais do que há em um Toyota Eagle, carro que hoje está na lanterna. Nesse sentido, no segmento de carros urbanos, a Mitsubishi diz que não devemos nos preocupar, destacando que a maior parte da redução se deve à incorporação deste prático compartimento de armazenamento sob o assoalho, que é mais um recurso útil que diferencia este Mirage dos seus concorrentes. Abaixo disso fica o espaço onde está o kit de ferramentas, mas isso só acontece porque a Mitsubishi optou por não incluir um step do tipo Space Saver como item de série. Só há um desses irritantes kits de mobilidade temporária, e acomodar itens maiores é difícil por causa da borda de carga alta e da abertura restrita do porta-malas. Mas, depois que você coloca suas coisas e rebate o banco traseiro bipartido 60/40 para frente, são 600 litros de capacidade se você carregar até a linha dos vidros, e 910 litros de espaço se conseguir carregar até o teto. Atualmente, poucos carros da categoria superam isso.
Como já dissemos neste vídeo, a Mitsubishi reposicionou o Mirage, afastando-o dos carros urbanos mais acessíveis. Foram embora, então, a versão básica de entrada, o motor de 1 litro com 69 CV mais fraco e as opções de preço abaixo de 10 mil pares que eram oferecidas por este carro em sua forma original. Em vez disso, a linha foi reorganizada em torno de uma única versão mais sofisticada, a Duro, combinada com um motor a gasolina Perkia 1.2 de 79 CV, que sempre foi o preferido da maioria dos compradores do Mirage. Segue disponível apenas a carroceria de 5 portas, e você vai pagar cerca de 11.500 libras pela versão manual que testamos aqui, ou pode optar por uma versão equipada com câmbio automático CVT se estiver disposto a pagar 1.000 libras a mais. Essa proposta de valor deve ser considerada levando 2 pontos em conta. O motor leve e ágil deste Mitsubishi faz com que ele deva ser comparado a modelos mais potentes. Concorrentes mais potentes neste segmento e seus altos níveis de equipamentos exigem que, para comparar preços com rivais relevantes, você considere modelos de 5 portas de outras marcas em suas versões mais equipadas. Agora, quando você faz isso, este Mirage Duro parece muito competitivo. Um Vauxhall Viva pode economizar milhares, mas o motor mais fraco tem manutenção mais cara. No Viva, mesmo com todos os opcionais, o luxo não chega perto do que a Mitsubishi oferece aqui. O mesmo vale para o Ford Ka Plus, que em versões de 85 cavalos custa cerca de 1.000 libras a menos que este Mitsubishi e não oferece câmbio automático. Outro problema com esse Ford é que seu motor antigo de 1,2 litro gera custos de uso muito mais altos. Um problema que também afeta outros carros urbanos que você pode considerar, como o Hyundai i10 e o Nissan Micra, ambos os modelos, que no entanto podem acabar te custando mais se você equipá-los ao nível deste Mitsubishi. Quer procurar em outro lugar? Bem, versões comparavelmente potentes de carros urbanos como o Citroën C1, o Seat Citigo e o Suzuki Alto parecem um pouco mais baratas à primeira vista. Acreditamos que muitos compradores prefeririam investir um pouco mais pelos níveis de especificação mais altos do Mirage. Versões de entrada com poucos equipamentos de modelos diretamente comparáveis no segmento, como o Fiat Panda Twin Air e o Renault Twingo TCE, custam mais ou menos o mesmo que este Mitsubishi, enquanto versões com potência equivalente do Volkswagen Up, do Peugeot 108 e do Kia Picanto vão, na verdade, custar um pouco mais caro. Apesar do déficit de equipamentos deles em comparação com este Mirage Giro. Se, após considerar tudo isso, decidir que o Mitsubishi é o que deseja, vale conferir os detalhes do generoso nível de equipamentos prometido. Então vamos falar sobre isso agora e começar com os destaques que mencionamos bem no início deste vídeo. Coisas como bancos aquecidos revestidos em couro preto, espelhos retrovisores com rebatimento elétrico, controle de cruzeiro, faróis Bi-Xenon e rádio DAB. Aposto que você não imaginava que um carro urbano acessível pudesse chegar à sua garagem com tudo isso de série. Isso é claro além dos itens básicos ou do que a Mitsubishi considera itens básicos hoje. Muitas marcas desse segmento limitariam isso às versões topo de linha ou cobrariam como opcionais. Falo aqui de itens como entrada sem chave, Bluetooth, conexão com celular, vidro traseiro escurecido, ar-condicionado automático, sensores de estacionamento traseiros, rodas de liga leve 15, lanternas traseiras em LED, faróis e limpadores automáticos, faróis de neblina dianteiros e couro no volante e câmbio. Além disso, é claro, você conta com itens mais esperados como vidros elétricos em todas as portas, retrovisores elétricos, banco do motorista com ajuste de altura, entrada USB, luzes diurnas de LED e banco traseiro bipartido 60/40. Agora, com tudo isso incluso, você pode pensar que a lista de opcionais seria bem enxuta, mas, na verdade, há bastante coisa disponível, caso você realmente sinta a necessidade de gastar mais. Os sistemas de navegação Kenwood DAB são caros e podem ultrapassar seu orçamento, mas você pode optar por itens mais acessíveis, práticos ou estéticos. Com certeza, iríamos querer o Step Space Saver e talvez o apoio de braço central com porta-objetos no console central. Há também um kit de proteção com protetores de lama, tapetes, protetores de soleira e tapete para porta-malas. E você pode adquirir um bagageiro de teto com acessórios opcionais para itens como pranchas de snowboard, bicicletas e até caiaques e pranchas de surf. Você pode enfeitar o interior com protetores de entrada das portas, cortinas traseiras e iluminação extra para o piso e o console central.
Você pode deixar a carroceria mais elegante com defletores de vento, acabamentos extras no para-choque traseiro e cromados nos espelhos, tampa traseira e escapamento. Vamos falar de segurança. Não adianta adicionar recursos sofisticados de segurança a um carro que não foi criado desde o início com proteção contra colisões em mente. Felizmente, este Mirage duro foi criado assim graças ao uso do Rise da Mitsubishi, ou seja, o design de carroceria, com evolução de segurança de impacto reforçada. Utiliza uma estrutura monobloco de aço ultra resistente para garantir máxima proteção contra colisões de todos os ângulos, direcionando o impacto para longe dos ocupantes e extremidades do carro. A Mitsubishi não avançou nisso tentando incluir sistemas eletrônicos avançados como frenagem autônoma, mas esses recursos são raros mesmo nesse segmento mais econômico. O que este Mirage oferece é praticamente tudo o que você poderia esperar em termos de segurança de um carro urbano desse tipo. Airbags frontais, laterais e de cortina, além das assistências eletrônicas de frenagem, tração e estabilidade. Um sistema auxilia nas paradas de emergência. Há um sistema de assistência de partida em rampa para evitar que o carro deslize para trás em cruzamentos inclinados. Além disso, você conta com fixações Isofix para cadeirinhas infantis e um sistema de monitoramento da pressão dos pneus também. Primeiramente, como você já deve saber, nem todos os carros compactos urbanos têm a mesma eficiência. Alguns, como o Hyundai i10, o Nissan Micra e o Ford Ka, mais usam motores a gasolina de 1,2 litro tecnologicamente ultrapassados, que ficam bem atrás quando o assunto é economia de combustível e emissões. Outros, como o Volkswagen Up, cobram mais por pacotes ecológicos que oferecem a economia de combustível prometida nos anúncios. Este Mitsubishi certamente não te impõe nada disso, e seus números declarados de consumo e emissões de CO2 são 27,9 km por litro e 99 gramas por quilômetro para o modelo manual. Estou tentando aqui entre os melhores da categoria, bem à frente de rivais como o Vauxhall Viva e a versão 1,25 litro do Kia Picanto. Isso fica apenas um pouco atrás de líderes de eficiência com potência semelhante, como a versão GreenTech de 75 CV do Skoda Citigo. Inicialmente pensamos se este Mitsubishi não estaria um pouco à frente de rivais como esse nos custos de uso. Afinal, este Juro é o carro mais leve da sua categoria, pesando apenas 845 quilos. Na versão manual, graças principalmente à aerodinâmica eficiente e a uma configuração de suspensão mais enxuta. Agora, para você ter uma ideia, estamos falando de um peso 84 quilos mais leve que o Citigo e seus clones de design, o Volkswagen Up e o Seat Mii. Essa diferença equivale à economia de peso que você teria se um acompanhante adulto ou alguns filhos saíssem do carro e fossem a pé. Ainda mais pesados em comparação com esse Mirage estão concorrentes populares de carros urbanos como o Viva da Vauxhall, o Ka-e Plus da Ford, o i10 da Hyundai e o Panda da Fiat. Tudo isso impressiona, além do quase inexistente custo de manutenção. O ponto negativo da versão automática CVT deste Mitsubishi é ter o mesmo consumo no ciclo combinado que a manual, e uma emissão de CO2 que, com 100 gramas por quilômetro, é apenas um pouco mais poluente. Oferecer quase a mesma eficiência independentemente do tipo de transmissão é um atributo único no segmento. Agora, com algo como um Volkswagen Up, a penalidade por escolher um automático é de cerca de 5 milhas por galão e 7 gramas por quilômetro. Mas se você optar por algo fundamentalmente menos eficiente nesse segmento, como um Hyundai i10 ou, por exemplo, neste Samica, e você vai perceber que a versão automática pode facilmente te custar de 20 a 30% a mais para rodar do que a versão CVT deste Mitsubishi. E isso é uma diferença realmente chocante. Claro, este Giro não é impressionantemente econômico apenas por causa do seu peso leve e do seu coeficiente de arrasto de 0,27 CD. Um pacote completo de recursos chamados de movimento inteligente foi utilizado para reduzir os custos de operação, incluindo pneus de baixa resistência ao rolamento, um alternador de alta eficiência, um sensor inteligente de bateria e frenagem regenerativa que recupera a energia que seria perdida ao frear, como é a tendência moderna. Há também um sistema de parada e partida automática que desliga o motor quando você não precisa dele e está preso no trânsito ou esperando no semáforo, por exemplo. Como temos dito, tudo isso faz bastante diferença.
o bastante para isentar os proprietários do imposto anual de circulação e da taxa de congestionamento de Londres, e proporcionar ao usuário uma autonomia potencial de até 800 km com o tanque de combustível de 35 litros, para tentar ajudar os compradores a chegarem perto dos resultados declarados no uso cotidiano. A Mitsubishi adicionou ao painel um display EcoDrive de 3 barras para indicar visualmente o quão econômico o veículo está sendo conduzido. O consumo atual de combustível e a rotação do motor são logo notados ao começar a dirigir este carro. Nele você vê um número crescente de barras verdes quando está dirigindo de forma econômica e um sinal laranja irritado quando pisa fundo no acelerador. Como a maioria desses dispositivos, este só indica se seu pé está no acelerador, mas ao menos mantém a questão da condução ecológica em evidência. Monitore o sucesso da eficiência pelas leituras de autonomia e consumo médio de combustível no computador de bordo. Menos útil, o mesmo visor mostra uma leitura AS e G que informa por quanto tempo o sistema Start-Stop esteve ativo em qualquer viagem atual. Na verdade, não sabemos por que você gostaria de saber isso. Mais alguma coisa? Bem, a categoria de seguro não é especialmente acessível para os padrões da classe. Está classificada como 19D para ambas as versões e tem uma garantia de 5 anos razoável. A Mitsubishi oferece uma garantia que é um pouco prejudicada pela insistência da marca em limitá-la a 62.500 milhas. As revisões são exigidas a cada 12.500 milhas. E você pode manter os custos de manutenção baixos adquirindo um pacote de revisões pré-pagas de bom valor que cobre o custo das visitas à oficina por 3 anos ou 36.000 milhas. O valor residual deve garantir que você recupere 28,3% do valor original de compra após o período padrão da indústria de 3 anos e 60.000 milhas de uso. Isso está um pouco abaixo da média da categoria, como esperado atualmente. Há uma garantia anti-perfuração de 12 anos e 3 anos de assistência rodoviária pan-europeia e serviço residencial incluídos no preço. Isso mostra que a Mitsubishi é realmente um carro do seu tempo, eficiente, confortável, capaz e extremamente bem equipado. Em troca de um preço razoável, você recebe um carro prático que prioriza segurança, confiabilidade, economia e baixas emissões em seu currículo. E ainda tem espaço para amigos e família, ocupando menos espaço nas ruas. Por que esse modelo é tão raro nas ruas? As revistas automotivas dizem que ele não é muito interessante de dirigir, o que é verdade. Certamente há rivais com interiores mais estilosos, carros urbanos que superam isso. A Mitsubishi nessas áreas, porém, não chega nem perto do nível de luxo oferecido de série por um Mirage duro. Interiores modernos e dirigibilidade de ponta são ótimos. Mas, no final, há muito a considerar. Por poder aproveitar luxos de carros grandes em um compacto, com itens inesperados para um carro urbano como controle de cruzeiro, entrada sem chave, rádio DAB e bancos aquecidos, tudo isso vem de série, aqui. Existem coisas que a Mitsubishi poderia melhorar da próxima vez? Bem, sim, claro. Além de priorizar a dinâmica de condução, sugerimos que a equipe tente oferecer um porta-malas maior e uma cabine com acabamento mais sólido. Mas não às custas do peso extremamente baixo deste modelo, que é o que torna seus números de eficiência tão competitivos no geral. Se você nos acompanhou até aqui, já sabe que achamos este carro muito interessante. Se estivéssemos procurando comprar um carro novo como segundo veículo da família, gostaríamos que ele tivesse um preço acessível. Capaz de levar confortavelmente 3 crianças e suas bagagens no banco de trás e entregar regularmente mais de 25 km por litro com emissões de CO2 abaixo de 100 gramas por quilômetro para manter os custos de uso baixos. O fato de que este Mirage consegue fazer tudo isso enquanto ainda te oferece um pouco mais em termos de equipamentos já é motivo suficiente para merecer muito mais atenção neste segmento do que provavelmente vai receber. Compradores de carros urbanos atentos deveriam experimentar um